Pranayama é o que vamos falar agora. Qual o poder secreto da respiração no homem? Porque o título do vídeo é: se você respirar dessa forma, isso mudará completamente sua vida. Primeiramente, nós temos que entender as culturas orientais. Eu sempre falo aqui sobre a cultura hindu, sobre a cultura budista, o taoísmo, já que são uma das religiões mais antigas que existe. No meu ver, e nos estudos que eu faço sobre esoterismo e ocultismo, as civilizações antigas, elas usaram a mitologia para explicar o que é Deus e para explicar sobre fenômenos físicos, fenômenos espirituais através da mitologia. Temos a lei do três, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e hoje nós entendemos que realmente as três forças crias, chamado proto, eletroneutro, mas na cultura hindu era chamado de Brahma, Vishnu e Shiva. Esse daqui é uma isso é uma das minhas abordagens, porque nós voltamos para o passado para entender, por exemplo, coisas que acontecem agora. E na cultura hindu se fala muito sobre o poder da respiração, né? Que a pessoa pode entrar em estados extrasensoriais através disso que é o poder da respiração. Podem atingir certos níveis de consciência que só através da respiração se consegue. No gnosticismo, já que eu sou estudante gnóstico, nós entendemos que através de pranayamas e meditação, nós podemos despertar a consciência. Quem fala isso é o grande esoterista Samael Weor. Em um dos livros deles, ele cita que se o estudante gnóstico ele respirar e meditar, ele vai chegar a despertar a sua consciência, né? E um dos processos se chama pranayama, né? Pranayama vem do hindu. São práticas prânicas, né? Ou seja, tudo é composto de prana, tudo é feito de prana. Tudo é prana, diz os hindus, né? Que é o famoso akasha, a matéria que cria o universo é chamado de akasha, a matéria primordial. E do akasha se desdobra o prana, né? Já que o prana nada mais é do que a própria vida que palpita em cada átomo, em cada célula, em cada ser vivente, desde estrelas até corpo humano é prana. Tudo é prana. Se diz na ciência oficial que matéria é energia. Essa energia é o prana condensado em matéria. Se a gente voltar para a cultura hindu, o que é energia que vira matéria através da condensação dela, que se transforma em átomos? Essa energia se chama prana. E os hindus já falavam sobre isso. E como nós absorvemos esse prana, né, antes do seu próprio condensamento? Uma das formas de absorver prana é através da respiração, né? Por isso que, se vocês respirarem da forma certa, vocês podem, de fato, modificar sua realidade de forma instantânea e rápida, né? E quais são as formas de pranayamas? Como é que a pessoa, ela, de fato, consegue adquirir esse pranayama e absorver esse prana, essa energia vital que entra através do nosso nariz, né? Então, tem os exercícios de pranayamas, né? Que é nada mais do que exercícios respiratórios para absorver esse potencial, esse Shakti potencial que está no oxigênio, mas não é o oxigênio. Imaginem que existe o átomo, o prana nada mais é do que a vitalidade que está envolto do átomo do oxigênio. Assim como nós temos o nosso corpo físico e existe o corpo etérico ou o corpo vital, que é o mesmo corpo da aura humana, né? Assim também o átomo ele possui sua aura, possui sua energia vital. Assim como nós temos nosso corpo vital etérico, o átomo também possui, já que cada átomo tem a sua própria consciência. Ela é consciente, é 100% consciente de si. De si não, perdão, né? Mas é 100% consciente. Tem consciência, né? Já que cada átomo é a consciência de Deus em que palpita em cada átomo. Então, sabendo disso,
Nós podemos usar o pranayama para isso, para absorver essa energia vital contida no átomo, do oxigênio, né? Nesse átomo. Por isso que quando a pessoa respira do jeito certo, ela modifica. Só que para a gente entender o porquê modifica a nossa realidade, o nosso estado de consciência, nós temos que voltar para a anatomia oculta do homem. Na cultura, por exemplo, os grandes yogis, né, hindustão, eles entendem que nós temos nadis. O que são nadis, Alan? São canais semifísicos e semitéricos que está circulado por todo o nosso corpo. Existem as nadis principais, que são as nadis sexuais, que está desde o testículo e ovário, né, da mulher e testículos do homem até a raiz do nariz. Então, quando nós falamos de pranayamas e prana, existe uma conexão entre a energia sexual, existe uma conexão entre a respiração e existe uma conexão disso que é o despertar da consciência através da energia sexual, através da absorção do prana e através desses exercícios respiratórios. É um conjunto. Existe as famosas nadis Ida e Pingala. Se vocês já viram, por exemplo, o caduceu do Mercúrio, né, que é aquela serpente que sobe, duas serpentes que sobem em um cajado e tem umas asas, né? Ali se chama caduceu de Mercúrio. Existem muitos relatos nos textos alquímicos, existem muitas imagens do caduceu de Mercúrio, né? O deus Mercúrio, até que Mercúrio também é um deus, né? O deus Mercúrio, que tem uma ligação com o deus Hermes da cultura grega, que é o deus Mercúrio da cultura romana, né? Mercúrio, ele é um líquido, um metal líquido, ou seja, é um tipo de metal muito diferente, já que ele é o único metal que tem nesse estado líquido. Por isso que os alquimistas falavam que através do mercúrio a pessoa pode se elevar. Se a gente traduzir isso para os dias atuais, o que seria o que os alquimistas queriam falar sobre o mercúrio, se não a própria energia metálica do homem, essa energia espiritual, sexual, essa energia espermática do homem, né? E a libido feminino também. Então, quando a pessoa eleva essas águas mercuriais e subindo através dessas nades, que é através da coluna, né, Puridá, Pingalá e Sushumna, que são os nomes dessas nades, eleva até a raiz do nariz, né? Então, essa energia sobe pela coluna através dessas nades, dessas serpentes que estão na coluna e chega então ao cérebro humano, né, ou à mente humana. Mas como é que essa energia sexual sai, né? Essa energia mercurial, que é a energia sexual, sai das nossas gônadas sexuais e sobe através da coluna. Como é que nós projetamos isso? Então vem a ciência prânica, ou ciência do pranayama, né? Uma pessoa que retém a sua energia sexual e pratica pranayamas diariamente, essa pessoa vai despertar uma boa porcentagem de sua consciência, né? Mais a prática da meditação. Então é esse o poder, né? Esse é o poder de você respirar do jeito certo. Existem várias técnicas de pranayamas, né? Eu posso citar aqui algumas, por exemplo, Ramsar. Você se senta numa posição cômoda, relaxa e através da imaginação criadora, vocês inalam, imaginando essa energia subindo pela coluna. E ao mesmo tempo que inalam, imaginando essa energia subindo até o cérebro, vocês vocalizam o mantra Ram mentalmente, dessa forma. Ram. Só que mentalmente, já que vocês estão inalando, então não tem como verbalizar isso, né? Mentalmente. E verbalmente, vocês vão mantralizar, vocês vão vocalizar o mantra Sa. O mantra Sa, de forma rítmica e rápida, intensa. Dessa forma, vou fazer um ciclo completo, né? Um circuito completo aqui. Mantra Ram.
Imagina energia no cérebro. Faz pelo menos meia hora desse mantra Ham-Sa. O Ham é devagar. O Sa é intenso, jogando toda energia, né? Toda energia não, perdoe, todo o ar para fora. Ok? Mantra Ham-Sa. Façam isso por meia hora. Vamos lá, façam isso por 10 minutos. E vocês vão ver o poder do que é esse exercício. Cientificamente falando, existe um grande fenômeno contemporâneo chamado Wim Hoffman. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele detém os maiores recordes do corpo humano exposto ao gelo. É impressionante o que esse homem faz. Ele fica horas debaixo do gelo. O que nós não aguentamos nem sequer 15 minutos, ele consegue ficar 3 horas. Ele fala que a base para ele ter conseguido ter isso são os exercícios respiratórios, né? Tanto que tem um livro dele que ele explica lá, né? Que a pessoa ele faz exercícios respiratórios e depois ele se expõe ao gelo ali, né? Pesquisadores pegaram um grupo de pessoas que praticavam o método de respiração Wim Hoffman e um grupo de pessoas que não praticavam e expôs a um tipo de vírus, mas é um vírus bem simples, uma virosezinha que não é muito intenso, né? Esse grupo que fazia técnicas de respirações, né, que são pranayamas, né, ele não falou o termo pranayamas, mas são sim pranayamas, aquele método Wim Hoffman, né? Os cientistas observaram que ao fazer exercícios respiratórios intensos, esse grupo de pessoas, eles alcalinizaram, né, o seu sangue e assim aumentaram, por exemplo, até o seu estado imunológico, né? Eles aumentaram sua imunidade através de exercícios prânicos. O que o grupo que fazia as respirações e se expôs ao frio, eles se recuperaram em um determinado tempo curto. O grupo que não praticava isso demorou um certo tempo para que os anticorpos do corpo delas conseguissem vencer todos aqueles vírus que eles foram expostos, né? Então são coisas que vocês podem pesquisar também, né, sobre o método Wim Hoffman, que eu indico muito, é bem interessante o que esse homem ele traduz modernamente. Então existem muitos artigos científicos que comprovam os benefícios físicos, né, disso que são os pranayamas. Mas o que, por exemplo, os hindus há mais de 4.000 anos atrás já falavam isso. Por isso que eu bato na tecla aqui. A mitologia não foram feitos por pessoas ignorantes para explicar o inexplicável, né? Não sei se existe essa palavra. Mas sim eles, né, a mitologia e as religiões explicam coisas, em detalhes para aquele determinado povo daquela época, né, coisas concretas, só que hoje em dia nós estamos conseguindo comprovar de forma científica, né? Desde já, né, deixe seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal.